gente, hoje nós estamos aqui de novo com o Pontuando, com um programa muito interessante. A gente vai tentar trazer bastante informação para vocês e nós vamos falar de mediação de conflito. A mediação de conflito foi uma importante decisão, uma manobra jurídica que virou uma norma, muito interessante, que veio de uns anos para cá para desafogar o judiciário. Nós trouxemos aqui a Elaine, ela vai dar um breve currículo, e junto comigo no comando do programa aqui está a Vanessa Bittar, minha companheira, minha parceira no programa, e você vai entender por que mediação de conflitos está dentro do banner Cidadania e Sustentabilidade. Porque a mediação de conflito, ela fala muito da cidadania, ela fala muito de harmonização de partes, e conflitos existem em todos os ambientes, inclusive nós vivemos em ambiente conflituoso com a natureza. E a mediação, ela é exatamente você estabelecer diálogo. Esse diálogo, ele pode ser um diálogo do coração, ele pode ser um diálogo do intelecto, ele pode ser um diálogo do intelecto ligado a fins comerciais, educacionais, políticos principalmente, e com relação às políticas ambientais, a gente se estabelecer, entender o que acontece. Bom, eu vou fazer alusão também, nós vamos fazer aqui alusão à ODS 16, que fala de paz. Vamos falar sobre isso também. Mas antes eu vou apresentar aqui a Elaine. Elaine, fala seu nome todo. Diz o que você estudou e por que você está hoje na mediação. E depois eu vou passar a palavra à Vanessa para ela completar aí alguma coisa que eu deixei de falar introdutória com relação ao nosso programa de hoje. Mas diz aí, Elaine. Sim. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, internautas desse programa. Então, meu nome é Elaine Noli Barrocas, e eu sou assistente social, fui assistente social 32 anos da minha vida, e aí nesse período eu fiz uma formação em Direito também, e recentemente agora formei em Design de Moda, que é uma coisa que eu gosto muito também, não tem tanto a ver com tudo o resto que eu já fiz na minha vida, mas eu adoro. E de uns 15 anos para cá, eu conheci a mediação de conflitos e vinha aplicando alguns princípios da mediação de conflitos no meu trabalho como assistente social. Eu sempre fui assistente social judicial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e então eu lá aplicava alguns recursos da mediação de conflitos. Eu aplicava alguns recursos, mas eu não era mediadora no serviço social, são coisas diferentes e que, inclusive, não podem e não devem se misturar. Certo. E aí, há 12 anos atrás, eu fiz uma formação em mediação de conflitos e venho atuando, então, desde então, com a mediação de conflitos judicial. Né? Em cada fórum das justiças estaduais, dos diversos tribunais, tem hoje centros de mediação, conciliação e cidadania, que alguns processos judiciais desviam um pouquinho o seu ordenamento e vão para a mediação de conflitos. E lá a gente tem a oportunidade de conversar longamente com as pessoas e muitas vezes saem muito bons acordos. Bacana. Bom, então, vocês veem aí que o diálogo, ele prevê acordo, né? Às vezes, duas coisas que são conflituosas, não existe necessariamente a razão de um contra a não razão do outro. Às vezes, as duas partes, ou as três partes, têm as suas razões que podem se compor. E esse é exatamente o papel da mediação, né? Ele faz um intercâmbio, e a mediação faz um intercâmbio mostrando que mais de uma parte tem um ponto de vista válido. Mas vamos esperar um pouquinho, eu vou fazer uma leitura técnica aqui e vamos passar a palavra
para a Eliane outra vez. Mas eu queria que a Vanessa fizesse a introdução dela também aqui no programa, dissesse aquilo que ela quer dizer ou completasse alguma coisa que eu não tenha falado. Vanessa, tudo bem? Fique à vontade aí. Olá, boa tarde, José Roberto, boa tarde, Elaine. Então, é um prazer estar aqui no Bani Cidadania Sustentável. Esse tema de mediação é algo muito bem casado, né, com a proposta da sustentabilidade, que é sempre buscar harmonia, né, essa coisa do equilíbrio, essa coisa da compreensão da diversidade, né, e tem muito a ver com esse grande desafio que é a base da produção da humanidade, é a relação, né? A gente tem como base as relações. Se as relações não vão bem, nada funciona, nada é realizado, né? As partes ficam desmotivadas, e a gente tem um grande desafio aí, que é sempre tentar, né, trazer empatia, conhecer do universo da outra parte e nos entender naquela relação. Isso tudo faz parte, né, de uma compreensão de uma atitude mais sustentável para as coisas, né? Quem dera se a sociedade não precisasse de usar contrato. É verdade. Né? Se vocês pudessem confiar um no outro, né? Exatamente, que é a questão da relação novamente. Eu até tenho muita preocupação com essa questão, assim, quando eu coloco outras partes envolvidas, além da minha estrutura, né, de deixar claro que as questões são determinadas atividades ali e que, se acontecer alguma coisa, que não seja levado para o lado pessoal, mas que seja olhado para aquilo. Né? Lógico, né, quem está fazendo vai sempre ser referenciado, mas que a gente tenha o compromisso de olhar para a coisa e não para a pessoa, né? Então, estabelecer de forma clara o que cada parte tem que ser feita já é um início, eu acredito, né, de se pensar de forma sustentável também, e acredito que a Elaine vai trazer um pouquinho dessa experiência aí para a gente, com as vivências que ela teve, né, e o que ela pode falar um pouquinho também dessa relação com a cultura da paz também, porque a mediação é um grande desafio do nosso tempo, né? Diante de tantas possibilidades de escolhas, né? De tantas coisas que a gente cai em falsidades e a gente já não sabe compreender mais ao certo em que confiar. Então, isso aí deve pegar direto, né? Nesse trabalho aí dela. Bacana. Vanessa, você falou aí uma coisa que me sugeriu aqui, o Cortella. Porque você falou que tudo você tem que discutir, né? A questão da sustentabilidade, a discussão e tal, e que ela poderia trazer muita coisa com a ideia da mediação. E a ideia da mediação, ela me traz a ideia da política. O Cortella tem um livro chamado assim, Política para não ser idiota. E o termo idiota, ele é terrível, né? Porque ele é usado pelas duas partes na contenda, né? Você é um idiota, que não pensa igual a mim, e o outro, eu sou um idiota porque eu não penso igual a ele. Então, mas vamos definir aí, como o Cortella definiu, na estrutura da psique, né, você tem o id, que é o mais próximo da sua semente, da sua essência, vamos dizer assim, é você em bruto, né? Você tem o ego e o superego, né? É claro que as estruturas são muito mais extensas do que essa. Eu estou fazendo uma simplificação até por desconhecimento. Mas a explicação que ele deu é mais ou menos essa. Então, o id é aquele que se refere exclusivamente à proteção de mim. Sou eu in natura. O ego é como eu apareço na sociedade. É como se fosse um Instagram. Como que eu apareço na sociedade. E o superego é o que pensam daquilo que eu mostro. E eu tento me adequar. Hoje em dia nós estamos com um superego fortíssimo e usando do ego para fazer uma concorrência de nós com nós mesmos e com outros, para que o superego nos aceite
e nos coloca na ordem do dia. Aquelas pessoas que não estão ali olhando o superego, desprezam o superego, e que não tem nenhum ego, que não se importam com a forma como aparece no mundo, são pessoas que poderiam ser consideradas muito ao natural, muito em bruto, né? Em alguns momentos é um diamante bruto, em outros momentos é uma coisa que não é muito bonita de se ver. O id é uma coisa muito próxima de você mesmo. Então, quer dizer, tudo que quando você está no limite da sua sobrevivência, você é capaz de matar pela comida. Isso aí é o id. A pessoa que expande isso aí para as relações sociais, que só quer por si próprio, que despreza, que chega ao ponto de ser um sociopata, ele vive muito perto do id, né? Então, aquele sujeito, por exemplo, que desvia um fio num condomínio que é para todo mundo, ele leva só para ele, porque ele conseguiu, porque ele é mais esperto, esse cara é o homem que vive do id, né? Aquele que faz tudo para ele, esquecendo do resto. Ele não consegue viver em sociedade. E a polis já é o contrário. A polis é onde você está com todos os outros ids. E quando esses ids conseguem intercambiar, eles fazem política. Então, você faz política e discute pensamentos diferentes do seu e começa a perceber como é que as sociedades e a sociedade funciona, abrindo mão só da sua sobrevivência, ou melhor, só daquilo que te interessa, só daquilo que é interesse imediato seu. Então, quando você faz política, você não é idiota. Ser idiota é estar próximo da realização apenas da sua vontade, apenas do seu querer. Nós vivemos hoje em dia sob a égide de alguns idiotas que estão nos comandando. E não é de maneira pejorativa que eu estou usando esses termos, não. Eu estou usando de maneira até técnica. Os idiotas são aqueles que só pensam na cultura que eles têm para si e que diz respeito ao pensamento dos seus grupos e desconhecem todos os outros grupos. Então, eles são antipolítica, tá certo? Quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos estendendo a nossa capacidade de fazer política e emprestando cidadania a outrens, até mesmo as outras espécies, até mesmo as coisas que lá na frente refletem numa relação conosco. Bom, eu vou ler rapidamente o texto, senão eu vou tomar o tempo aí da nossa convidada e eu vou dar uma lida bem rápida aqui para a gente não se atrasar muito. Eu tenho mania de fazer discurso, embora eu não seja político. Político profissional, né? Deixa eu deixar o negócio na ponta aqui, que hoje eu estou sem meu mouse. Olha bem, mediação de conflito. O que vem a ser conflito? A primeira pergunta é essa. Ele começa quando duas ou mais pessoas divergem de uma opinião em relação a algo como metas, objetivos e interesses diversos que são incompatíveis ou aparentemente incompatíveis, né? Quando a aparência é de incompatibilidade ou quando existe a incompatibilidade, gera o conflito. O conflito acaba envolvendo uma série de fatores emocionais e físicos que não são palpáveis, né? Você não consegue percebê-los, mas eles estão acontecendo. Os contendores, né? As pessoas que estão na contenda e no conflito costumam adotar muitas práticas ruins, como, por exemplo, culpabilizar outras pessoas integralmente, responsabilizar o outro pelos seus problemas particulares, reprimir comportamentos, julgar a forma de agir e de pensar de outros, como pretensamente responsável por obstruções, por perdas, desajustes, dentre outras coisas que podem surgir. A mediação aparece como um meio. A mediação aparece como um meio informal, então a mediação de conflitos é o que nós vamos falar. Ela aparece como um meio informal, a princípio informal, que elimina a burocratização dos processos judiciais. Processos judiciais é aquele que, de repente, se você entrar num processo, é um juiz que vai decidir friamente, levando em consideração evidências. O mediador, ele levanta outras coisas e ele dá também a você um conhecimento da sua causa e, às vezes, até da causa do outro. Por isso que a mediação é um passo à frente do processo jurídico. Quando o conflito aparece, ele pode ser o gatilho para que haja uma reação das partes objetivando uma solução. Então, o conflito não é necessariamente ruim. O ruim é você não entendê-lo como tal e não tentar se harmonizar.
A mediação concorre para que as coisas melhorem no futuro, para que as partes resolvam as suas diferenças e possam voltar a ter um relacionamento normal. Nem sempre a solução é boa, né? Quando você tem um conflito de terra, por exemplo, se você não resolver pela arma, a decisão seria ou convive-se simultaneamente ali as duas populações, ou aí você vai ter que ajuizar a causa, fazer um construto histórico para ver a quem que pertence aquela terra, o que não é razoavelmente muito correto, porque é uma questão de herança de outras civilizações que eles tiveram. A reforma do judiciário estabeleceu, então, a mediação como forma de facilitar a negociação do conflito, na qual as partes, por livre e espontânea vontade, aceitem que um terceiro imparcial ajude a resolver a situação, sendo que as partes envolvidas podem ter pessoalmente seus advogados. O que, em geral, é bom. É melhor para que tudo possa ser mais bem ajuizado e que, se observando a lei, as partes possam entender o formato dessas leis razoavelmente, o que é interessante também, gera cultura. O mediador tem um papel principal de facilitar a comunicação dos participantes, utilizando técnicas diversas, que é o caso que a nossa amiga Elaine vai falar aqui. Na verdade, o mediador é um facilitador, e as outras pessoas, nesse caso, renunciam ao litígio ou ao controle. A mediação possibilita a transformação da cultura do conflito em cultura do diálogo. Essa frase é muito importante. A mediação possibilita também o conhecimento do conflito real a partir do diálogo. A lei da mediação visa modificar a cultura do litígio judicial, pura e simplesmente, uma vez que a justiça brasileira se encontra sobrecarregada. Então, aderir a esse recurso foi uma forma de não agravar essa situação, o que, com o tempo, pode trazer mais celeridade ao Poder Judiciário. Bom, eu não vou me perder muito por aqui, não. Eu vou falar de cultura da paz e vou falar de comunicação não violenta, que são duas coisas que parece que não se interpenetram, mas se interpenetram. Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desculpa, gente, chamados ODS, a ODS de número 16 tem como título Paz, Justiça e Instituições Fortes. Vamos falar um pouquinho dessa ODS. Então, olha bem, a ODS 16 ela tem como objetivos, vamos lê-los rapidamente aqui. Primeiro, reduzir significativamente todas as formas de violências e as taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares. Muitos litígios levam a mortes e violência. Acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças. Promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça a todos. Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado. Espera aí que eu errei aqui, gente. Me perdi aqui, só um minutinho. Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais em conformidade com a legislação nacional e acordos internacionais. Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio de cooperação internacional, para a construção de capacidade em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a preservação da não violência e o combate ao terrorismo e ao crime, né? Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável. Então, as empresas, as pessoas podem participar disso aí organizadamente. Vamos falar um pouquinho de comunicação não violenta. Há uns tempos atrás, eu fiz uma entrevista com uma moça e achei muito interessante, eu até esqueci o nome dela agora. E... gente, eu podia lembrar o nome dela aqui agora. Ela inclusive, ela falou sobre Carol Portillo. Ela estava falando que a gente consegue fazer leituras no rosto, nas mãos, no gestual das pessoas, e com essa leitura você consegue saber o nível de agressividade que a pessoa está. E ela fala que quando você comunica alguma coisa, se você fizer uso de um semblante melhor das mãos,
do comportamento físico, você dá um feedback para o seu cérebro estar menos armado e se comunicar de maneira não violenta. Então, quando a gente pensa em termos de mediação, por exemplo, se eu tenho uma maneira de pensar e você tem outra maneira de pensar, eu não posso chegar lá com a certeza de que a minha ideia é a melhor, ou de que a minha necessidade é a principal, né? Eu tenho que chegar lá, todas as duas partes têm que chegar lá com a capacidade de se comunicar de uma maneira de não passar a violência, tá? Isso tudo são tentativas e evoluções, são modelos didáticos até, mas ao mesmo tempo são modelos jurídicos, uma boa convivência entre as sociedades, sejam de mesma cidade, mesmo estado, mesmo país ou de outros países. Então, eu vou passar a palavra agora para a Elaine. Elaine, dentro da cultura da paz, a questão técnica que eu li aí sobre a mediação do conflito, eu queria que você falasse o que você quiser falar. Você quer falar, você pode dar exemplos de conflito. E daqui um pouquinho, quando a Elaine terminar de falar, eu vou terminar de falar a primeira parte, eu vou passar um videozinho que nós fizemos há uns dias atrás, onde ela dá um exemplo. Mas primeiro vamos às falas dela. Diz aí, Elaine. Então, você falou, Zé Roberto, uma coisa muito interessante que é de o conflito ele não ser uma coisa feia, né? A pior coisa do mundo. A gente, quando está envolvido no conflito, a gente sente muito mal, né? Mas a mediação de conflitos, ela realmente vê o conflito como uma coisa positiva, no sentido de que, se nós nos debruçarmos sobre aquele conflito existente, com boa vontade de encontrar caminhos criativos, né? Não é mágico, não é rápido assim que a gente encontra saídas, né? Mas é possível eu me colocando no lugar do outro, ouvindo o outro que vai ser muito sincero comigo e eu sincero com ele. Ao longo do diálogo, é possível que nós encontremos saídas muito boas para mim e para o outro que está envolvido no conflito comigo. Né? Para isso, o mediador de conflitos ele tem uma formação específica, uma formação, inclusive, que a lei prevê que seja contínua. O mediador não pode, não deve parar de estudar, porque a realidade é muito dinâmica, né? Então, a gente tem que acompanhar a realidade. E então, nós damos conta de um determinado número de recursos, de técnicas, e, acima de tudo, da experiência de todos os atendimentos, que vão fazendo o mediador ficar perspicaz com o verdadeiro interesse que a pessoa tem naquele conflito. Porque, às vezes, as pessoas vêm tão raivosas por um atendimento, né, vindo de um processo judicial ou não, porque o mediador trabalha extrajudicialmente também, nos seus escritórios, né? E a pessoa, ela está tão envolvida no seu conflito, na sua briga, que ela não tem a necessária calma para pensar qual é de fato o interesse dela, que atitude que o outro poderia ter ou deixar de ter, que cobriria, que me satisfaria a minha necessidade e o meu interesse. E o mediador, ele vai caminhando por aí, por encontrar, levar as pessoas, através de questionamentos, a ampliar o seu conflito e entender qual é o meu interesse, se o meu interesse é excludente com o interesse do outro. Muitas vezes a gente vê que não, porque eu tenho... muitas vezes eu tenho razão numa situação que eu estou envolvida, mas o outro também tem razão. É que são perspectivas diferentes e muitas vezes complementares, né? Então, na mediação, que o objetivo, a mediação, o compromisso primeiro da mediação
é com uma política de pacificação dos conflitos, uma política de pacificação social. E o que a gente vê, então, são as pessoas estando conosco com calma ao longo de alguns encontros, e a tensão delas vai baixando, e a gente vai podendo, com o tempo, ao longo dos encontros, nunca é um encontro ou dois, a gente vai meio que destrinchando aquele conflito e encontrando qual é o interesse de um e de outro. É um trabalho conjunto, né? Encontrando o interesse de um e de outro e vendo até onde eu posso me comprometer com o outro e o outro comigo numa saída criativa, nova, para uma situação de conflito. Não necessariamente o que a lei fala, né? Inclusive, você está falando uma coisa que está me sugerindo o seguinte. Teve um caso há muito tempo atrás, que eu não estou me lembrando agora, se vocês lembrarem aí, vocês me falam. Uma notícia que apareceu no jornal, que uma mãe, ela mexia com droga e tinha uma vida irregular e tal, mas isso não aparecia na sociedade. E o pai era um cara muito sério, compenetrado, um pouco mais velho e tudo. E no momento da separação em que o pai requereu a guarda, teve acho que foi uma psicóloga, uma psiquiatra, não sei, que fez ele entender que a ausência dos filhos pioraria a situação dela, da mulher. E ele deu um passo à frente no momento da separação, ele não requereu. Se fosse um processo simplesmente judicial liso, um juiz, mediante o papel que ela exercia, a maneira como ela exercia e a maneira como era o marido, o conceito que cada um tinha dos dois, os filhos iriam para o marido ia dar um jeito lá. Se bem que a justiça não é muito disso não, né? Mas houve uma intermediação dessa psicóloga aí, que eu não estou lembrando o caso especificamente, minha cabeça é muito boa. Então, o fato é que aconteceu isso aí, houve essa intervenção. Deve ter acontecido outras coisas que eu não estou lembrando aqui agora, mas a justificativa foi o seguinte: o caso dela, ela pioraria muito se ela ficasse na ausência dos filhos. Ela ia perder as estribeiras de vez. O que segurava ela era exatamente a presença dos filhos. Então, os filhos foram mantidos com ela, sob supervisão dele. Ele só se separou e só resolveu o problema da convivência do casal, não resolveu o problema da família em si, que ele continuou sendo responsável pela família. Uma solução, embora ele estivesse, olha bem, embora ele estivesse certo, né, em tese, ele está certo, né? Mas por que a solução não pendeu para o lado dele, com toda a certeza? Porque havia uma outra parte que poderia ser prejudicada e ele ia ficar com cada vez menos razão, inclusive, para conseguir devolver algum brilho para si próprio. Então você vê que a questão de você ter razão, você falou bem, a questão de você ter razão no conflito não quer dizer muita coisa. É a sua razão. Eu vou pedir um tempinho para passar, para dar um exemplo. Ela vai dar um exemplo aqui de um vídeo que nós fizemos. 1 minuto você vai assistir esse vídeo e daqui um pouquinho a gente volta. Numa querela. Eu estou com o Zé Roberto numa querela a respeito de um saco de laranja. O Zé Roberto quer o saco de laranja e eu também quero o saco de laranja. Vou concordar aqui. Ó. O Zé Roberto quer o saco de laranja e eu também quero o saco de laranja. Mas quem é que vai ficar com esse saco de laranja? Então nós vamos à justiça, né? Porque você quer a mesma coisa que eu quero. Mas lá na justiça se descobre o seguinte: eu quero o saco de laranja porque eu quero fazer suco de laranja. E o Zé Roberto quer o saco de laranja, ele não vai fazer suco de laranja. Ele quer a casca da laranja porque ele vai fazer aquele palitinho. Então, existe um assunto para nós conversarmos e o meu interesse não exclui o interesse do Zé Roberto. Ele é complementar. Na mediação, então, eu vou sair com o suco da laranja, que era tudo que eu queria, eu vou ficar feliz. E o Zé Roberto vai atingir o interesse dele, que são as cascas, para ele fazer o docinho de tirinha, sequinho, caro.
Então, o interesse do Zé Roberto foi altamente atingido e o meu altamente atingido. Eles eram complementares, mas a gente não sabia. Então, nessa hora entra a mediação e mostra que as duas coisas têm valor, que os Exato. interesses de cada um é uma questão política, os dois interesses podem ser satisfeitos. Isso está aparecendo muito nas questões geopolíticas mundiais, né? Às vezes, por exemplo, o Brasil vai fazer negócio com a Argentina. O Brasil não precisa, por exemplo, vamos supor, do arroz da Argentina. Ele tem arroz suficiente aqui, mas ele quer vender um tipo de carne para a Argentina e a Argentina não precisa da carne brasileira. Mas tem um tipo de carne que a Argentina poderia ter lá dentro, que é uma iguaria diferente, que o Brasil quer vender. Então, os ministros se encontram e ele fala assim, olha, o ministro da Argentina fala assim, eu só compro essa carne diferente, que é a iguaria, eu não precisando de proteína animal no meu território, porque nós produzimos muita carne, eu compro de você se você comprar uma parte do meu arroz que está aqui parado e eu não tenho para quem vender. Aí, por acordo de cavalheiros, eu diminuo a minha produção nacional, compro o arroz deles, faço uma cobertura nacional com o nosso arroz, mas consigo vender essa carne que estava sem mercado dentro da América do Sul e inicio um processo que beneficia um determinado desenvolvimento. Então, essa mediação aí é uma questão política. E num futuro próximo, tá? Eu agora agradei a Argentina, mas num futuro próximo eu vou ter outra coisa para discutir com a Argentina. Exato, que não vai ser necessariamente uma querela. Sim, eu preciso... É interessante que eu mantenha minhas portas abertas, né? Uhum. Entendeu? Bacana, gostei. Interessante. Muito interessante. Bom, você assistiu o vídeo aí, você tira as suas conclusões. Ô, Vanessa, você quer falar alguma coisa sobre o vídeo, sobre o que a Elaine falou? Quer complementar alguma coisa? Quer introduzir alguma questão? Fique à vontade aí, que esse tema é muito interessante, me dá muita ideia. Diz aí. Então, é bacana ver, né, que como as coisas vão evoluindo, né, como que a ciência colabora, os conhecimentos colaboram, cada vez mais a gente tem mais certeza das incertezas, né? E que isso vai puxando da gente a necessidade de criar novas ferramentas, novas teorias, para que acompanhe aí a evolução, né, da humanidade. Senão a gente ficaria na Idade da Pedra, sempre, para sempre, né? Uhum. E, novamente, é interessante esse despertar, né, da mediação no campo do judiciário, por exemplo, que é um campo bem conservador, né? Aceitar soluções desse tipo, né? De diálogo, né? De trazer a perspectiva dos dois lados, tentar uma solução criativa. Quando que isso era imaginado uns anos atrás, né? Geralmente era a visão de quem lia um documento e bateu o martelo, né? Muitas vezes, né? Não entrava no cômputo do problema. Você quer ver uma coisa? Desculpa te cortar aí. Tinha um litígio de guerra de duas nações na Índia, não sei se era entre a Índia e o Paquistão, ou ali naquela fronteira ali da Índia, Paquistão, aqueles países ali. Eu não estou lembrando, eu poderia pesquisar no Google aqui agora, mas vai tomar tempo do programa. E um determinado cara assumiu o governo lá e ele desviou o rio para si, porque a água dividida entre os dois estava dando um problema lá. E o cara simplesmente ele tinha a capacidade de pegar a nascente, ficar do lado dele, ele desviou o negócio e ficou tudo para ele. E deixou o outro país sem água. Nossa. Gente, isso para um chefe de nação é uma coisa assim, coisa de idiota. Lembrou do negócio do idiota que eu falei lá? Ele só pensou na sobrevivência da nação dele, do país dele, resolveu só o problema dele. Isso entrou em litígio internacional. Aí entrou não sei quem, um político aí,
que sentou lá na ONU, lá sentou, explicou, pô, você não pode deixar o cara lá, e mostrou os motivos pelos quais o que aconteceu, deu razões, inclusive, não apenas razões de ordem humanitária, que estava matando gente do lado de lá, não. Ele mostrou que existia um ecossistema ali, que a fronteira ela não era real, a fronteira era uma fronteira política, né? Aquilo ali era um contínuo, você não podia desviar a água do lado de lá. Do lado de lá ia sofrer uma série de coisas que ia acabar repercutindo do lado de cá. E foi isso que convenceu o pessoal a fazer uma derivação e jogar água para o lado de lá. Você vê, por exemplo, se isso fosse decidido apenas num tribunal, ia virar guerra. Bota tropa lá, desvia água para cá, porque um não pode morrer, porque o outro ia dividir assim. No entanto, teve um cara que fez um diálogo. Nesse diálogo, olha a Elane aparecendo aí. Nesse diálogo, né, ele fomentou, ele deu razões, né, que conseguisse fazer com que um idiota, que é aquele cara que só pensa em si próprio, né, conseguisse pensar assim, vai refletir em mim outra vez, então eu não posso simplesmente fazer isso. Mas continua aí, desculpa aí eu discordar. Exatamente. E esse é um dos grandes desafios, né? Porque muitas vezes uma pessoa ela toma uma posição de poder e ela tem a dificuldade de se colocar na neutralidade para entender diversas partes, e tudo que ela decide muitas vezes vem de valores dela mesma, né? De interesses dela. Isso aí acaba o quê? Gerando conflito, gerando até uma limitação da oportunidade que a pessoa tem de estar ali representando, né? Uma nação, por exemplo, uma cidade, ou uma associação, seja. Então, a pessoa que ela se trabalha assim para uma liderança, ela tem que pensar muito bem, por exemplo, que as coisas têm que andar sem ela também, e que todas as partes têm que estar entendidas para onde vai remar, né? Porque assim a natureza já mostra isso para a gente, né? Que um dia todo mundo vai, ninguém sabe quando. É a única e certeza. Que ninguém é insubstituível, né? Então a gente tem que colocar isso na nossa cabeça em qualquer situação que a gente pretende viver. Você vai criar um projeto, você vai assumir a liderança de algum espaço e tal, tem que tomar decisões para muita gente. Então, você, tipo assim, eu tenho minha opinião, mas qual que é a opinião desse espaço, né, que eu estou representando? Eu acho isso um grande desafio para o humano, né, porque a gente tem mania, igual teve uma vez, eu ainda estava na faculdade, e aí eu tinha muita dificuldade de entender uma disciplina lá que chamava estética, né, que estudava os grandes filósofos e tal. Eu sempre enxergava assim que o professor estava falando era o professor que estava falando. E aí ele custou a colocar na minha cabeça que não era um pensamento dele, que era o pensamento dos caras, né? E aí eu tive muita dificuldade com isso, e eu comecei a perceber que era uma deficiência minha também, enxergar daquela forma que eu estava enxergando, né? Mas eu não conseguia separar, não sei se era o modo dele falar, que parecia que ele incorporava o sujeito, e aquilo me incomodava. Como é que um cara desse está pensando isso hoje? Como é que um cara desse está pensando isso hoje? Mas, na verdade, ele estava falando dos caras que pensavam lá atrás. Só que ele incorporava e aquilo me incomodava. Era muito engraçado isso. E muitas vezes acontece isso, né? Em diversas situações. E aí você tem que descobrir se é a pessoa mesmo ou se ela está representando alguma coisa, né? Eu acho que um dos conflitos assim, maiores é esse, né, Elaine?
Boa, Vanessa. O que eu fico vendo também, assim, a pessoa tem uma situação de conflito e nós fomos criados para lidar, nós lidamos mal com o conflito, né? E aí, então, eu não consigo resolver a situação do meu conflito, vamos supor, com o vizinho, não paro para sentar com o vizinho, né? Porque ele é um idiota, e ele pensa que eu sou um idiota. Bom, e aí, então, eu vou terceirizar esse meu conflito. Para quem a sociedade foi criada entendendo que sabe de tudo, né? Existem algumas personalidades que nós procuramos quando temos algum conflito, porque entende-se que nós não somos capazes de resolver o nosso conflito. Então, nós buscamos os pais da gente, a professora da gente, o delegado da cidade da gente, o juiz, o padre, né, o chefe da sua religião, seja lá qual for, né, pastor, padre e outros que estão à frente de outras religiões, o prefeito. Tá, então, numa situação de conflito, vai parar muitas vezes na mão do juiz. O juiz, ele vai analisar aquele conflito baseado na letra da lei e baseado no que é trazido até ele, por uma parte e pela outra, na verdade, pelo seu representante, pelo seu advogado, por um advogado e pelo outro. Então, numa audiência que tem uma durabilidade X pequena, um X pequeno, né, os advogados vão se esmerar para trazer ali todas as suas razões. Com audiência, e as partes têm oportunidade de falar numa audiência? Claro que tem. Mesmo assim, é pouco tempo, né? E como a gente cria essa personalidade tão alta e tão iluminada do juiz, qualquer um fica nervoso na frente de juiz, né? Mesmo os advogados, mesmo as partes, mesmo as pessoas que estão acostumadas. Então, acabam não se colocando tudo, não se coloca realmente todo o seu sentimento ali na mesa do juiz. O que observou-se também, especialmente em alguns assuntos, é que as sentenças não vinham sendo cumpridas. Muitas sentenças não são cumpridas. Exatamente por conta dessa falha, uma falha que é do sistema, porque se todos os juízes forem dar oportunidades ao longo do tempo de um conflito ser muitíssimo bem trabalhado naquela audiência, não sei como é que funcionaria, né? Demandaria muito tempo, né? Nossa, muito, muito, muito. E os juízes, eles têm absoluta noção, essa é a ideia, de que eles não saibam de tudo. Por isso, eles têm muitos peritos, né? Hoje, a Justiça tem um rol grande de peritos que lança a mão, médicos, engenheiros, contadores, médicos em cada especialidade, dentistas, psicólogos, né? E as varas de família têm as suas equipes próprias, que a gente chama de equipe interdisciplinar, né? Que, regra geral, é psicóloga e assistente social. Hoje, a maior parte dos tribunais, a maior parte das comarcas do Brasil tem equipes que vão, então, trabalhar e sugerir para o juiz alguma composição ali, né? É diferente da mediação. Então, os juízes já percebem que não entendem de tudo, já abrem um pouco de mão desse poder deles. Abrem mão do poder deles, exatamente no caso da mediação, para devolver para as partes, e aí nos processos as pessoas são chamadas de partes, né? Para que elas mesmas trabalhem mais em cima dos seus conflitos. Esse é o resumo, né? Para que as pessoas trabalhem mais em cima dos seus conflitos com a assistência de um mediador. E o mediador é um facilitador do diálogo mesmo. Não tem as coisas têm nomes, né?
numa sessão de mediação, não tem a pretensão de ninguém apertar a mão de ninguém retomar casamento. Não é para ficar bonito, não. Nada disso. Mas a pretensão é que as pessoas que antes não dialogavam possam tomar para si, né? E aí, Vanessa e José Roberto, é que eu vejo, faceando muito com o desenvolvimento sustentável, que é a pessoa tomar novamente para si a responsabilidade sobre os seus relacionamentos, sobre os seus acordos, sobre a condução da sua vida e, eventualmente, condução da vida de filhos, por exemplo, né? Vamos supor, se eu tenho um filho e eu estou num divórcio e estamos num conflito quanto à guarda do filho, quanto à convivência desse filho. Hoje a gente não fala mais visitação, a gente fala convivência. Desse filho com o pai e desse filho com a mãe. Não chego num acordo com o meu ex-marido em relação à convivência com esse filho. É um ótimo assunto para mediação. Nós vamos sentar. E você deu um exemplo aí também, José Roberto, esse exemplo que você deu do homem, que a mãe do filho tinha um consumo de álcool problemático, né? Drogas. E você pensa que um dos pais, um dos responsáveis que na interação com a droga, ele não tem condição de cuidar do filho. Mas fora da interação da droga, ele tem condição de cuidar do filho. E é importante tanto para o filho quanto para, nesse caso aí que você falou, a mãe. Concorreria para uma saúde da mãe se os filhos não fossem completamente afastados dela, né? Na mediação, com calma, a gente pode fazer um levantamento dessa concorrência de interesses. Né? E essa psicóloga, ela na verdade, é uma confluência de interesses. Alguns interesses vão chocar, mas outros interesses vão ser complementares. Pois é, se você fosse pelo certo e pelo errado, ela seria colocada como errada, ele seria colocado como certo e a sentença estava pronta. Ele ficava com os filhos, ela não. Mas a mediação, no caso aí da psicóloga, né, é claro que ela tinha autoridade psicóloga, mas ela fez a mediação. Você concorda comigo que ela fez a mediação? Ela fez o seu papel. Ela destacou pontos importantes que ela viu. A diferença da mediação é essa. São as pessoas que veem. Exato. O perito, José Roberto e Vanessa, o perito, ele vê e ele vai escrever e indicar. Na mediação, não. As pessoas, elas é que veem, elas é que acabam chegando a essa conclusão e elas próprias se comprometem com uma mudança de perspectiva na condução do comportamento delas. Bacana. Elaine, eu queria que você desse mais exemplos para que as pessoas que estão nos assistindo pudessem pensar assim, a gente pode pensar com relação a isso, aquele problema que a gente tem, assim. Queria que você desse mais exemplos para nós. Assim, pode ser fatos mais cotidianos, não precisa ser coisa de país, entre países, pode ser uma coisa mais cotidiana. Eu vou retomar o exemplo das laranjas, né? Do conflito em torno de um saco de laranja. Pode parecer figurativo, né? Mas é um bom exemplo. Tem um saco de laranja, então, e tem um conflito em torno desse saco de laranja, porque eu quero, e você quer também, José Roberto. Então vai para o juiz e o juiz não entende o motivo desse conflito, né? Mas o meu advogado vai apresentar suas provas, o seu advogado vai apresentar suas provas, mas no decorrer do trabalho observa-se então que eu preciso daquele saco de laranja, porque eu quero suco de laranja e você quer a casca para fazer os docinhos. Todos dois são para vender, né? Vamos dar um exemplo assim.
eu dependo daquele suco de laranja para ganhar dinheiro. Você depende da casquinha da laranja para ganhar dinheiro em tempo de pandemia. Dinheiro é muito bem-vindo sempre, especialmente em tempo de pandemia. Então, são interesses complementares, né? Tomando por base isso, vamos pensar no inventário, né? Também no tempo de pandemia, morreu um empresário e vai fazer um inventário daquela empresa, né? Mas eu tenho uma aptidão, você, José Roberto, tem aptidão para outro ramo da empresa, Vanessa tem aptidão para outro ramo da empresa. Então, podemos sentar, né? Aquele empresário que faleceu de Covid, ele tinha competência para tudo isso. Reunia ele sozinho toda a competência, um empresário antigo no ramo. Mas nós três temos uma competência próxima a dele, vamos supor. E podemos, talvez, chamar um especialista num outro ramo. E sentados, nós podemos enxergar isso. Mas, tampado num conflito até aqui, nós não vamos enxergar isso. Então, isso, no inventário, eu noto que é um assunto muito próprio para a mediação, os inventários. Em Três Rios, onde eu trabalho nesse centro judiciário de resolução de conflitos, eu já trabalhei num inventário que foi muito interessante. E as partes fazem, ao longo de alguns encontros, a gente tem, vamos supor, um encontro por semana, e a gente pode fazer 4, 5 encontros. Então, pode acontecer de um conflito ficar resolvido em 1 mês, 2 meses, quando num processo judicial, imagina quanto tempo não levaria, né? Dessas conversas, isso pode resultar num acordo, se nós quisermos fazer um acordo, e esse acordo, dependendo do assunto, ele vai ser homologado pelo juiz. E o juiz faz desse acordo que eu fiz. Fui eu que fiz o acordo baseado nos meus limites e nas minhas possibilidades. O juiz vai pegar, vai analisar tudo dentro da lei, ele vai assinar embaixo do acordo que eu fiz. Eu vou cumprir esse acordo? Ou fui eu que fiz? Fui eu e você que fizemos esse acordo. Esse acordo tem muito de mim e muito de você. Eu vou cumprir? Vou, fui eu que fiz com a minha mão. O juiz sempre aceita o acordo? Se ele estiver dentro da lei, o juiz vai aceitar. Bom, tá. Então quer dizer que não pode ser um mau acordo também, um acordo assim que deixa furo, que deixa abertura para a discussão futura, né? Ele tem que ser uma coisa... Não vai ser um mau acordo, Zé Roberto, porque os advogados estão ali para zelar, né? Tá, mas é que nem sempre tem advogado, né? Ou obrigatoriamente tem que ter advogado. Nos processos judiciais tem advogado. O defensor público ou o advogado particular. Mas as mediações, elas não são só judiciais, elas são extrajudiciais também. Em Juiz de Fora, por exemplo, nós temos alguns escritórios que fazem mediação de conflito extrajudicial. E aí, dependendo do assunto, é necessário levar a justiça para homologar. Por exemplo, uma guarda de criança. Dependendo de assunto, pode registrar no cartório. Eu faço um acordo com você e o acordo não é necessário a participação do promotor, por exemplo, como no caso da guarda de criança. É um acordo em torno de um contrato que nós tínhamos, vamos supor. Então, isso pode registrar no cartório e isso me vincula a cumprir o acordo que nós fizemos e vincula você também a cumprir o acordo que fizemos juntos. Bacana. Bom, gente, eu acho que ficou assim, mais ou menos explicado que qualquer tipo de litígio que as pessoas possam ter, você pode procurar a mediação. E a Elaine, ela tem uma sócia, né, Elaine? Elaine tem um escritório aqui. Então, eu vou, por liberalidade, eu vou pedir para que ela... É claro que existem outros, né? Nós vamos falar dela, porque ela que está aqui prestando esse favor a nós
de nos informar e trazer esse assunto. Esse assunto, por acaso, ela ventilou um dia num webinar feito pela Vanessa. Eu achei muito interessante, eu quis saber, eu no início não entendi, né? Tive que ler bastante para poder entender. E você também vai ter que ler. Mediação de conflitos. Você vai ver que muita coisa da sua vida poderia ser resolvida. Eu, por exemplo, posso procurar a Elaine bastante, porque eu tenho muito conflito. Eu sou um cara muito brigão. Eu vivo discutindo com os outros. Então, como a gente tem que fazer, inclusive com a vida e com a natureza, como a gente tem que fazer um raciocínio dialético, eu acho que a mediação, ela traz para nós a ideia da dialética. É quando, por exemplo, o mediador, ele vai dar o status para você. Vamos supor que tem um litígio entre eu e a Vanessa. Quando a Elaine entrar, ela não está do meu lado nem do lado da Vanessa. O status que a Vanessa tem para ela é o mesmo que eu tenho. Então, quando ela falar comigo, respeitosamente, ela vai falar das razões da Vanessa. E eu vou ouvir as razões da Vanessa por intermédio da Elaine, justificadamente. Porque no momento de litígio, no momento da raiva, no momento da discussão, eu deixo de ouvir a Vanessa. Mas o mediador eu vou ouvir. É uma coisa mais ou menos parecida com o psicólogo, né? Quando alguém faz psicoterapia, as pessoas que estão do lado ficam achando que o psicólogo... vamos ver se o psicólogo dele fala isso para ele, vamos ver se o psicólogo dele fala isso para ele. Será que o psicólogo dele falou? Será que o psicólogo ensinou? O psicólogo não fala nada disso, não. O psicólogo não é professor, não. Ele deixa você chegar à conclusão. Ele trabalha mediando os seus conflitos. E ele faz com você o papel de advogado do diabo. Quando você chegar lá cheio de certeza, ele tira o seu chão e fala, peraí, é assim mesmo? Você tem certeza? Então, eu acho que a mediação ela é um modelo de raciocínio dialético. Ela faz você ouvir a voz do advogado do diabo, aquele que vai advogar contra você, mas que vai te fazer refletir nas suas reais razões e se elas são tão densas e tão importantes que você não tenha que levar em consideração a ideia do outro. O caso aí do litígio da água lá. Como que alguém pode se julgar com a razão resolvendo o problema do seu país, matando outra nação de sede? Né? Quer dizer, esse espírito é um espírito... Agora, a pessoa que conseguiu mediar lá e mostrar que ele também seria prejudicado se tivesse acontecido isso, foi a única coisa que fez ele pensar, foi a hora que falou assim, não, mas você também vai se dar mal, que vai acontecer um problema, não me lembro os detalhes, mas sei que a mediação do cara foi muito inteligente, entendeu? E verdadeira. Então, eu acho importante a gente aprender com isso aqui, aprender com a Elaine. Vou pedir para a Elaine, fala o nome da sua sócia, fala o lugar onde as pessoas podem te encontrar. Depois eu vou passar a palavra à Vanessa para ela fazer a finalização dela ou fazer mais alguma conclusão e a gente evolui para o fim do programa. Diz aí, Elaine. Tá, então, eu e a minha sócia Bárbara, nós duas, assistentes sociais judiciais com uma formação longa. Eu fico pensando que nós somos experts em família, porque nós trabalhamos em vara de família, a Bárbara no Tribunal de Minas e eu no Tribunal do Rio, por mais de 30 anos, atendendo diariamente famílias, né? Então, a gente tem, sim, um manejo interessante de família. O trabalho, o nosso núcleo chama Ponto Mediação de Conflitos e está no Instagram, então, @pontomediação. Isso, tá. Vale a pena visitar e acompanhar, e nossos telefones estão lá no Instagram, e pode manter contato, pode fazer alguma questão lá pelo direct, né? Agora, Zé Roberto, você falou que uma pessoa vai ouvir a outra através do mediador. Existe esse recurso, sim, mas o trabalho, ele é conjunto. Nós trabalhamos pelo menos 3 pessoas, que é o mediador, uma parte e a outra parte. Muitas vezes trabalha 2 mediadores, porque o trabalho é pesado, e ele precisa de 2 pessoas para complementarem. E, desejavelmente, os advogados, eu gosto muito de trabalhar com os advogados, eu noto que os advogados mais experientes, eles trazem muitíssimo boa ideia para a mediação, porque
são muito experientes, já passaram por muitos casos, então tem muitas saídas interessantes, né? Então, nós trabalhamos em conjunto. A ideia é trabalhar em conjunto, frente a frente, agora online, mas até que está dando certo, o tempo todo. Mas nós temos também a possibilidade de trabalhar, de atender só uma pessoa e depois levamos para o grupo o que aquela pessoa permitir que a gente leve, né? Para chegarmos juntos. O trabalho é conjunto o tempo inteiro. Excepcionalmente, ele é feito individualmente. E nós chegamos a conclusões conjuntas. É um pouco dialético, sim. Por quê? Nós ouvimos ao longo de um tempo diversas informações para depois fazer uma síntese, e essa síntese que corrobora o seu interesse e o meu interesse. Bacana. Aí fica bom. Aí fica bom porque vai atender. Só fica bom se atender muito bem o meu interesse e muito bem o interesse do outro. Senão, não fica bom. Ou pelo menos meiar, né? Mas eu gostei disso que você falou aí. Eu não estou ficando velho, eu estou ficando experiente. Experiente. É verdade? Porque a pessoa experiente, ela vê diversas coisas na vida. Né? Uma pessoa experiente, por exemplo, ela é curiosa. Ela não sai concluindo as coisas sem ter ouvido. Se você conclui sem perguntar, sem ouvir as razões do outro, você vai errar. Não sai concluindo, não, porque você vai errar. Não, e a capacidade de ser frustrado, de ser frustrado pelos acontecimentos, quando você tem mais experiência, é muito maior, né? Você adquire um pouco mais de resiliência e você sabe que tudo você pode fazer, mas nem tudo te convém. Eu acho que a mediação ela mostra as conveniências, né? Por isso que o processo dialético, que ela mostra as conveniências. Esse caso dessa separação lá, hoje eu estava quase lembrando do nome aqui, eu acho que vocês iam lembrar do caso, que essa tal, a psicoterapeuta, que é uma pessoa muito conhecida, por isso que eu queria lembrar. Contra tudo da mulher, ela ficou com a guarda dos filhos pela intermediação dessa moça, que ela mostrou que a piora da mulher ia ser muito grande, entendeu? Eu não conheço esse caso, mas eu posso imaginar, por exemplo, que é possível que uma mulher que saia de noite para fazer consumo de droga, cuide bem dos seus filhos durante o dia? É possível. É possível. Né? E, de repente, isso parece que a moça mostrou que ela fazia... agora eu já estou falando no chute, gente, porque eu não lembro realmente, mas a psicoterapeuta mostrava que ela deixava de fazer certas coisas, certas condutas, na necessidade do filho. Ela não era totalmente responsável, mas ela era uma dependente, ela era uma pessoa de personalidade fraca. Então, quer dizer, o filho era a baliza para ela. Se você tirasse o filho, ela caía de vez. Então, para protegê-la, a proteção ali era a ela e não aos filhos. Os filhos não iam ser tão prejudicados, que o pai ia continuar monitorando, entendeu? Sim. Então, achei muito interessante a solução, porque na época eu fiquei contra a mulher, né? Eu falei, que doida a mulher, consome droga. Você decide, história de você decide. É capaz de ter sido isso aí, viu? É capaz de ter sido um troço disso aí, porque eu não estou conseguindo lembrar de nada. Era bom, Né? Mas, Vanessa, faz as suas intervenções finais aí, que eu estou gostando muito da conversa, senão nós vamos ficar 2 horas aqui. Então, eu quero agradecer aí esse momento de muitos aprendizados, né? É uma coisa bem nova e muito, assim, necessária para qualquer área, né, de conhecimento, qualquer situação, porque conflito existe e ele é bom quando ele é sabiamente trabalhado, né? Então, a gente necessita dele para evoluir. Só que a gente tem que ter as ferramentas aí corretas para a gente chegar em conclusões que realmente são evolutivas. E o que eu acho interessante, Vanessa, é que na mediação você assume responsabilidade sobre a sua vida.
você se implica com a condução da sua vida, né? O meu conflito é esse, ele é meu, eu vou trabalhar em cima dele. Junto com meu ex-marido, por exemplo. Nós vamos trabalhar dentro dos nossos limites, porque às vezes eu posso não concordar com a condução do meu ex-marido, mas se nós temos um filho em comum, por exemplo, uma situação, né? Nós vamos trabalhar junto para ele ficar bem e eu ficar bem na condução da vida desse filho. Eu vou ficar feliz e ele também vai ficar feliz. Sem retomar, não tem assunto de retomar a união, né? Você vê que com a mediação você fica cada vez menos idiota, entendeu? Com o conceito, né? Você vai ficando, você começa a pensar um pouco mais sistemicamente, porque muitas vezes a paz que você sente é você abrir mão de certas coisas, das suas razões, que às vezes você está certo, mas é você abrir mão das suas ações em prol dos outros, quando você beneficia os outros, mas isso apazigua o seu espírito. Então, quer dizer, é uma maneira de você estar mais voltado para o outro, quer dizer, menos né? Mais político, mais entendedor. Zé Roberto, até parece que você estudou um pouco de mediação mesmo. Não duvido. Você sabe que eu gostei? A percepção do sistema eu gostei pelo seguinte, porque eu sou uma pessoa muito combativa, vocês me conhecem aí, eu brigo com tudo, discuto sobre tudo e tal, mas eu também sei que eu não tenho a razão. E quando eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, eu sou compulsivo com esse troço, mais eu descubro que eu não sei, entendeu? Descubro mesmo que não sei. Eu fui fazer um estudo, fui fazer uma trabalho com um sociólogo, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que ler sobre a matéria dele mais profundamente daquilo que eu conheço. Eu peguei um livro inteiro, li um outro livro, eu tinha 2 semanas para fazer o programa com ele e tal. Eu fui lendo. Aí cheguei, eu ia fazer uma parte do programa, ele ia fazer a outra. Aí eu fiz a minha parte, ele gostou, achou bacana, e eu com medo de falar besteira, ele falar, pô. Aí quando ele acabou de falar, eu falei, eu não sei nada. Quando ele falou a parte dele, eu fiquei perdido, tá entendendo? Porque ele foi descendo, ele voltava toda hora no que eu tinha falado para fazer uma ponte, entendeu? E eu notava que o que eu tinha entendido antes era uma coisa livresca, era uma coisa quadrada, era letra, ele não tinha substância, não tinha essência. Ele tinha ido lá, entendeu? Então, se você ler todos os livros do mundo, se você for uma enciclopédia, você não sabe nada, entendeu? E a mediação me dá a ideia exatamente que ela realça aquilo que você não está enxergando. Porque quando você está... Exatamente. Não é verdade? Quando você está no conflito, a sua razão te cega. Com certeza. Não é? O Zé Roberto e Vanessa, e não é só a razão, porque aí concorrem outra coisa, que é o meu sentimento. É mais a emoção, é a emoção. A minha emoção, ela me cega muitas vezes. E ela, por outro lado, ela potencializa algumas coisas, ressalta algumas coisas que vão me cegar mesmo. Uhum. Eu não enxergo o outro, eu não enxergo as razões do outro e muito menos o sentimento do outro. É verdade. É igual aquele caso de eu contar uma história sobre um litígio que eu tenho com uma pessoa, para você que é minha amiga, sem que você conheça. Se você for uma pessoa juizada, você vai falar assim, bom, essa é a sua versão, agora eu quero ouvir a versão dela. Não é? Mesmo que você tenha toda a razão do mundo, o outro teve a razão, tem a razão dele lá. Nem tudo que você falou é verdade. Então, a mediação, para mim, pelo que você está falando, é uma coisa clara e evidente, é uma coisa que faz a gente se tornar um pouco menos permeável às nossas emoções, aos nossos apegos, e mais propenso a conviver com as outras pessoas, deixar de ser minimamente idiota, né? E isso vale para a sociedade, vale para a vizinhança, vale para o seu condomínio, vale para a sociedade humana, vale para a sociedade do país. Nós estamos vivendo
um momento agora, a parte a política que cada um aí que está o internauta que está nos ouvindo aí possa concordar, cada um vai eleger uma razão porque partiu de um princípio, de uma informação que eu de repente não tenho e que não é informação, que de repente é uma mentira, é algo traduzido para ele de uma forma para ele crer naquilo, assim como da minha parte eu também entendi isso. O que você tem que fazer? Você tem que desconfiar das suas certezas, né? A convivência de bolhas atualmente na humanidade no Brasil, que foi criada por especialistas, tá? Quanto mais eu leio, mais eu percebo que existe um conjunto, isso não é conspiração, não, isso é fato. É igual o marketing político, é igual o marketing. Eles querem eleger um político, você acaba achando que ele é lindo, ele é feio para burro. Ele quer te vender um produto que não te faz bem, ele te dá todas as razões do mundo. Eu me lembro que o Hollywood, que é um cigarro, fazia uma propaganda antigamente na televisão, que vocês, duas mais novas, não devem lembrar, que dizia que o Hollywood era rumo ao sucesso. Entendeu? Poxa, você fala para mim que uma pedrinha me leva ao sucesso, eu acabo acreditando naquilo. Claro que depois tiraram a propaganda. Ao contrário, fizeram propaganda contra o cigarro, o marketing contra o cigarro, e hoje a humanidade fuma de 40% a 60% menos. Tanto é que as empresas de tabaco começaram a mexer com outras coisas, né? A Coca-Cola perdeu muita projeção no mundo aí por causa dessas questões de açúcar, dietéticas, escambau. O que ela fez? Ela mudou o ramo, ela foi lá e comprou o suco Tial, comprou o Mate Leão e continuou vendendo Coca-Cola. A indústria de carne que se cuide. A indústria de carne. Inclusive, a indústria de carne, ela cresceu muito, né? Isso é a culpa dos asiáticos. Os asiáticos, eles tiraram 800 milhões de pessoas da fome e tiraram a base de carne. Só que a carne que eles tiveram que tirar não podia vir só dos rebanhos de boi, de suínos, bovinos, então eles começaram a pegar animais silvestres. Ao pegar animais silvestres, eles constituíram fazendas. Serviu de exemplo para o Ocidente. O Ocidente também começou a pegar iguarias diversas, constituir fazendas. O que esses animais que eram de habitats diferentes fizeram entre si? Viraram um laboratório de vírus e produziram o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2. Depois, quer dizer, o que precisava? Precisava que a ONU fosse um organismo realmente mediador, a OMS fosse realmente um organismo mediador e começasse a chamar a atenção o seguinte: você pode mitigar a fome dos povos, mas você não pode prejudicar o planeta por causa disso. Essas fazendas não estão certas, né? A gente tem que começar... É igual o conceito de riqueza, e esse assunto vai longe. O Elaine, eu achei maravilhoso conversar com você, o seu assunto é muito importante, e eu acredito que a Vanessa, com toda certeza, gostou também. Eu vou te convidar para você vir de uma outra vez aqui. Tá bom. Mas aí eu vou querer que você traga para o nosso internauta alguns exemplos, além desse da laranja, da água que eu citei, da questão do arroz lá Eu queria que você trouxesse outros exemplos para a gente poder formalizar dentro desse assunto da sustentabilidade da cidadania que eu e principalmente a Vanessa estamos empenhados, né? Cristalizar na cabeça das pessoas que nós precisamos sair das nossas razões, buscar mediação para nos entender. Você pode até conversar com a Elaine, não necessariamente num litígio, numa dúvida que você tiver com relação ao direito que você tem de fazer uma ação ou não fazer uma ação. Ela pode ouvir você, chamar advogados, te instrumentalizar. Acho que nós cada vez mais precisamos de discutir as nossas razões. Então, eu vou te convidar no futuro, você vai escolher, daqui a um mês você vai voltar aqui, ou talvez menos, com um assunto... Estou disponível. Perfeito, eu gostei muito de conversar com você. E eu queria, e a Vanessa, antes da gente terminar, Vanessa, depois eu passo a palavra para a Elaine finalizar, só para dar um adeus para os nossos internautas até o próximo mês, queria que a Vanessa falasse do quarto encontro que vai haver. E fala, Vanessa, esses encontros da Vanessa são muito bons. Diz aí para nós. Então, lançando hoje, né? A gente vai fazer um encontro sobre cidade criativa para desenvolvimento sustentável e inclusivo aqui na cidade de Juiz de Fora.
Já é o 4º ano desse encontro, é anual, vai ser dia 28 de agosto. Vai dar num sábado. E vai ter uma programação bem interessante, que a gente vai discutir um pouco sobre como que nossa cidade ela pode ter essa perspectiva, né, dentro da criatividade e até mesmo se projetar enquanto rede de forma nacional e internacional até. Né? Então, a gente vai trazer essas experiências aí para contribuir com esse movimento que o nosso atual governo local já está bem empenhado em fazer também um movimento para isso. Bacana. E vocês vão procurar lá no Instagram da Vanessa, Vanessa Bittar, né? Do Estudo Dialeto, principalmente, e também no Facebook. E você pode ter certeza que nesse encontro vão estar José Roberto e vai estar a Elaine também. Que a gente certamente. Verdade? A gente está sempre junto aí por causas importantes. Ô, Elaine, então faz sua despedida aí, depois eu passo para a Vanessa. Zé Roberto e Vanessa, eu queria agradecer muito a oportunidade de falar sobre a mediação, porque é um serviço muito novo e as pessoas precisam, isso precisa estar mais público para que as pessoas conheçam o serviço que existe. Existe no Sejusc, aqui em Juiz de Fora, no Fórum de Juiz de Fora. Esse serviço está online hoje. Nos escritórios escola das faculdades de Direito também tem mediação de conflitos. Tem os escritórios particulares. O meu, que é o .mediação no Instagram, mas também nós temos mais uns 3 escritórios de mediação em Juiz de Fora, de advocacia, uns 3 ou 4, e os escritórios de escola. Então, como eu falei, a Justiça Federal também tem uma modalidade de mediação, me parece que um pouco diferente, mas eles tratam de mediação de conflitos. Então, eu acho importante que os internautas conheçam, busquem esse serviço, se entenderem que precisam, como uma alternativa. Não que a justiça esteja com as portas fechadas, de jeito nenhum. Então, e o juiz e um advogado beligerante tem o seu lugar, com certeza. Não, a gente não está falando de advogado que não brigue, mas hoje também tem uma outra geração de advogados colaborativos, assim que eles tratam de advocacia colaborativa, que é realmente o mais assemelhado à mediação. O advogado ele é remunerado para resolver a situação do seu cliente. Se é via judicial, na beligerância ou na pacificação social através da mediação de conflitos, ele que vai, ao receber uma causa, ao receber uma situação de conflito, ele vai avaliar qual é o canal, qual é a porta, a gente fala, qual é a porta. A porta da mediação, a porta da conciliação, a porta da arbitragem, se o assunto é empresarial, muitas vezes é arbitragem, ou se a porta é um processo judicial que vai levar alguns anos. Às vezes é preciso isso. Né? Tem mais coisas, né? E agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês desse assunto e esse faceamento com a sustentabilidade, que eu acho que a pessoa tomar a responsabilidade pela vida dela, a pessoa tomar a responsabilidade pelas relações dela, a pessoa tomar responsabilidade, um assunto que eu e a Vanessa gostamos muito, pela produção do lixo orgânico e reciclável dela, é um assunto que nós todos temos que estar comprometidos. Então, a melhoria das nossas relações, as resoluções conjuntas com o nosso ex-marido, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, com o nosso chefe, com a nossa comunidade, esse problema é nosso, eu não posso terceirizar. Eu não posso terceirizar porque ele é meu. E eu dou conta, sim, de resolver com tempo e com criatividade. Bacana, mensagem bonita. Vanessa, faz então o seu fechamento aí para eu poder terminar o nosso programa. Bom, acho que eu já falei bastante aqui, só quero realmente agradecer a oportunidade
e afirmar aí que a mediação também é um instrumento que vem também para ajudar, né? Sobre a sustentabilidade, que também é algo muitas vezes conflitante de se praticar, né? Ainda. Então, é uma oportunidade aí para fazer esse link, essas relações aí, e exatamente o que a Eliane acabou de falar, né? Tudo parte de um autoconhecimento, de saber o porquê que você está fazendo aquilo, né? O que te motiva, porque muitas vezes a gente cai em algumas situações que nem a gente sabe como caiu, né? E aí toma decisões erradas e vai para um caminho que vai te fazer perder muito tempo de alegrias e vida. É É isso. verdade. A gente amanhece e não sabe o que vai acontecer, né? E a gente não consegue ter conhecimento de tudo. E só fazer as leituras das letras não é importante. A gente tem que fazer leituras de imagens, leituras históricas, leituras políticas, leituras de semblantes, leituras de necessidades e o entendimento do quem é o outro. Isso não é fácil. Eu sou um leigo falando sobre isso aqui, sinto uma dificuldade imensa, vivo cheio de razões, mas tenho amigos que me ajudam a fazer autocrítica. E isso é muito importante, tá certo? Eu acho que a mediação é o negócio para você criar, para você viver os sintomas do que é cidadão. Cidadão político, cidadão que se relaciona com o restante das sociedades, da sua cidade, do seu país, no mundo e até dos nossos biomas. Entender como é que são os funcionamentos, como é que é a história de cada sociedade, a história individual das pessoas, as suas agrusas, as suas visões de vida. Para ser transformador, você tem que ter conhecimento. E conhecimento você não descobre só nos livros, você tem que ter olhar. Então, eu agradeço essa sua atenção aqui, agradeço demais a Elaine, gostei demais do que ela falou, agradeço sempre a minha companheira, minha partner aqui, com quem eu aprendo muita coisa, que tem muita paciência comigo, ela é muito gente boa, e até o próximo pontuando com mais um assunto importante. Muito obrigado e até a Um próxima. grande abraço. Um grande abraço.